Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o professor Romário Alves, professor de Sociologia. Hoje nós estamos aqui para, diante desse cenário em que o mundo se encontra, né? Nós precisamos ficar de quarentena, ficar em casa, mas a gente vai utilizar os meios possíveis para que nós possamos estar nos aprofundando nos conhecimentos e também não se atrasar, no que se diz respeito a conteúdo, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as principais correntes teóricas e as possibilidades de análise científica dos problemas sociais, certo? É necessário que nós possamos estar atentos a alguns nomes importantes da sociologia e que a partir deles, a partir desses estudiosos, a sociologia ela vai ganhar estruturas e vai também ser o que nós conhecemos hoje enquanto sociologia. Então, o primeiro nome que nós vamos estudar é realmente Augusto Comte. Augusto Comte e, consequentemente, uma das correntes que ele veio criar chamada positivismo. Augusto Comte, pessoal, ele é considerado como o primeiro, digamos, como um pai da sociologia, porque ele vai ser o primeiro a se preocupar em dar uma estrutura, em dar realmente uma importância sobre o estudo sociológico. Quando eu digo isto, não significa que outras pessoas já não estudavam a sociedade, já não estudavam o comportamento dos seres humanos. A gente sabe que no decorrer da história, a humanidade ela sempre se preocupou em estar estudando, ou estar vendo como os seus semelhantes se comportavam. Mas, no que se diz respeito ao contexto da sociologia, vai ser Augusto Comte onde vai dar o pontapé inicial para que a sociologia ela comece a andar de forma independente. Ela não vai depender somente de outras ciências já pré-existentes, né? Já existentes, como a biologia, a matemática, a história, como a gente vai ver futuramente. Então, pessoal, Augusto Comte, ele nasceu na cidade de Montpellier, né? Na França, no ano de 1798, pessoal. Ele foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a questão do pensamento sociológico. Quando eu digo que ele foi um filósofo, não significa dizer que ele também não seria um sociólogo. Através do pensamento filosófico, através dos seus estudos, ele também já praticava o que a sociologia estuda hoje, que é justamente a forma de como a sociedade ela se comporta. Só que Augusto Comte ele vai ganhar realmente uma certa importância e aliás uma importância gigantesca dentro da sociologia, porque ele vai criar uma corrente de pensamento chamada positivismo, pessoal, que para quem estuda alguma disciplina das ciências humanas vai ouvir falar muito nessa corrente filosófica que surgiu durante o século XVIII, durante século XIX. O positivismo era aquela corrente onde ela coloca a ciência como a única para que estude os comportamentos ou os fatos históricos, sociológicos, determinados fatos. Então, ele vem dizer que somente através da ciência e somente através de experimentos é que nós podemos adquirir o conhecimento, adquirir informações. Augusto Comte ele é de uma família também bastante tradicional, que facilitou com que ele viesse ter essa tendência positivista, e até eu trouxe aqui para vocês uma explicação mais, digamos, sintética do que é o positivismo, que é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte, pauta-se na ideia de que o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico, pessoal. Ele acreditava também que a sociologia se comportava como se fosse uma criança. Ele via a sociologia como uma criança e desde a sua concepção, através da sua concepção, ela ia tomando forma, ela ia tomando também expressões para que ela viesse se reformular, para que ela viesse tomar corpo.
e na qual também colocava toda a sua crença de que ela poderia estudar e entender os problemas sociais que surgiam, principalmente naquela época onde estavam acontecendo diversas transformações essa que a gente vai ver mais na frente, com outro sociólogo também que foi bastante importante para a questão do nascimento da sociologia, e também ele acreditava que através deste modelo de sociologia ele acreditava restabelecer a ordem social e o progresso também de uma civilização moderna. Ele tinha uma visão bastante utópica sobre diante daquelas invenções que estavam surgindo. Claro, a partir da Revolução Industrial também ele tinha essa visão utópica, certo? E ele acreditava também, assim como a história, que através do passado você poderia compreender o presente e através da junção entre passado e presente você iria traçar planos e metas para o futuro. Dentro do contexto da sociologia, significa que através do que a gente estuda sobre o comportamento da sociedade no passado e atualmente, a gente pode estar compreendendo ou fazendo algumas suposições, hipóteses do que pode acontecer futuramente. Certo, pessoal? Ele também vê, Augusto Conte vê o capitalismo como uma nova forma de negociação, uma nova forma de estrutura da sociedade está, digamos que, gerando lucro, está gerando emprego, está também gerando, o que eu poderia dizer, uma sistematização das indústrias, uma sistematização também da organização social, certo? Só que, pessoal, por um lado, o positivismo ele também vai ter seus pontos negativos. No que se diz respeito, por exemplo, na questão da disciplina de História e da Sociologia, onde estuda muito as esferas, todas as esferas sociais, todas as camadas sociais, desde os mais ricos aos mais pobres, enfim. O positivismo ele não considera outra fonte a não ser fonte documental, como verdadeira. Por exemplo, a questão de fontes orais, a questão de testemunho de pessoas mais velhas, ele não vai considerar porque não está documentado. O positivismo segue à risca, no sentido literal, de que tudo só é válido através do conhecimento científico e comprovado através também de documentos. É aí, pessoal, onde vai surgir como uma forma de estruturação um nome que, quando se fala na sociologia, ele nunca deixa de ser mencionado, que é justamente Émile Durkheim. E Durkheim ele vai pôr a sociologia como ciência. O Augusto Comte ele inicia esse processo do pensamento sociológico, mas vai ser Émile Durkheim que vai estruturar a sociologia como ciência. E aí colocar realmente no mesmo patamar quanto a matemática, a biologia, a filosofia que já existiam também. E aí, pessoal, vale ressaltar também que Émile Durkheim ele viveu num momento totalmente conturbado de transformações da sociedade, principalmente devido à primeira e à segunda revolução industrial, onde ali surgiam, claro, inovações que até então não eram conhecidas. Por exemplo, a questão do automóvel, a questão do motor movido a combustão, a eletricidade, a descoberta do petróleo, a invenção também do telefone, que inclusive veio facilitar fortemente a comunicação, né? Veio facilitar grandemente a comunicação entre as pessoas. E aí, pessoal, Durkheim vai criar de uma forma sistemática a sociologia, vai dar forma, vai dar corpo àquilo que Augusto Comte já havia realmente estruturado. Só que, pessoal, um dos pontos também que são bastante, como eu poderia dizer, consideráveis de Emile Durkheim é que ele vai acrescentar também alguns estudos mais aprofundados. Estudos esses que ele vai chamar como fato social,
Vão existir também diversos tipos de fatos sociais, mas que isto vai ser assunto também da próxima aula, tá bom, pessoal? Porque eu não quero deixar essa aula tão extensa, certo? O que eu quero que vocês, por momento, tenham em mente, eu acho que vocês, inclusive, pode até acompanhar na apostila de vocês, é justamente Augusto Conte como o precursor da sociologia e que vai dar também, claro, abertura para outros pensadores até que ela venha realmente se estruturar enquanto ciência, certo? Na próxima aula a gente vai estar vendo sobre os fatos sociais, também sobre a questão do suicídio como um fato social e também vai estar aprofundando também outros assuntos. Eu queria só deixar aqui para vocês, pessoal, uma mensagem em relação à sua proteção contra este novo coronavírus. Pessoal, lavem sempre as mãos. Sempre tenham este cuidado. Depois de tossir ou espirrar, quando cuidar de alguém doente, alguém mais idoso também, antes, durante e depois de preparar os alimentos, antes de comer, depois de usar o banheiro e quando suas mãos também estiverem visivelmente sujas e, por fim, depois de lidar com animais e seus excrementos, pessoal. É necessário que vocês tenham essa consciência. Fiquem em casa, que se Deus quiser, logo, logo mais a gente vai estar aí de volta, tá bom? Então, um abraço, forte abraço do professor Romário Alves e fiquem todos com Deus.